aqui está na nossa primeira estreia aqui do nosso Duck Code. A gente teve muitos problemas técnicos, até que a gente atrasou aqui. Eu vou até pedir desculpas para o nosso convidado aqui. Você me desculpa, viu, Lucas? Tranquilo. E aí o que acontece? A gente está estreando o nosso primeiro podcast aqui como iniciativa do curso de programação do Science Matec. É uma iniciativa dos estudantes, para os estudantes, com o objetivo de propagar um conhecimento sobre programação. E aí o que acontece? O que deu start à nossa ideia aqui, Lucas, foi a nossa matéria da UFBA. O que acontece? Nós temos dois estudantes aqui que não são do Senai, eles são convidados aqui também. Eles fazem a matéria comigo lá, a matéria Computador, Ética e Sociedade. E aí, a gente teve a ideia de fazer esse podcast. E aí eu pensei, por que eu não estou fazendo um negócio legal aqui no Cimatec, que é o clube de programação, e eu não junto com esse projeto que a gente tem que fazer na matéria de CompSoc, né? E aí eu pensei em uma pessoa, a primeira pessoa que me veio à cabeça na hora de você entrevistar, na hora de fazer podcast, foi você, porque eu já tinha conhecimento que você fazia uma pesquisa sobre ação do algoritmo. Isso aí, confere? Confere. Aqui no Senai Cimatec, a gente tem a chamada trilha pesquisador. Que começa com desafio de pesquisador, tem várias vertentes que podem ser feitas. E eu submeti o projeto de racismo algorítmico em 2021, primeiro semestre de 2021. Um dos alunos pegou, a gente começou a trabalhar, mas pelo corre-corre da vida dele, ele acabou tendo que parar a pesquisa no meio do processo e ficou em hold. Aí eu comecei meu doutorado, não tive mais tanto tempo para poder desenvolver a pesquisa. Esse semestre falei, vou mandar de novo. Mandei de novo, aí comecei a trabalhar com o aluno Pedro aqui, do Senai, desenvolvendo essa pesquisa. Dividi o projeto em 4 partes. A primeira dela a gente está terminando no final do mês, final de julho, que é a parte de revisão da literatura, entender a problemática, entender o que é o racismo algorítmico e como ele é aplicado a uma série de minorias, seja ela étnica, seja ela de gênero, sexual, religiosa, qualquer minoria que seja afetada pela tecnologia. A gente está fazendo um apanhado de problemas que já aconteceram na literatura e que estão citados na literatura, imaginando como a gente poderia ter evitado que isso acontecesse. Porque a ideia é que no final do projeto a gente tenha não só apontar os problemas, mas também trazer soluções ou potenciais soluções que a gente possa aplicar no nosso dia a dia de desenvolvimento, de construção de bases de dados, de metodologia, de treinamento de modelos matemáticos e tudo mais, para que esse tipo de coisa, de problemas, não venham mais a acontecer com tanta frequência. Entendi. Então a pesquisa que você está conduzindo aqui no Senai hoje, com a ajuda desse aluno, tem essa proposta de você identificar os problemas que essa tecnologia pode trazer, socialmente falando, né? Exato. Então, você já tem alguma ideia do que tipo de tecnologias hoje, que a gente sabe que muitos pesquisadores hoje, muitos desenvolvedores pertencem a um certo grupo, geralmente como um grupo que tem umas certas características e tudo mais. Esse pessoal, ele acaba trazendo seus pensamentos para os seus algoritmos, para as suas produções. Então você já tem algum exemplo de alguma coisa prática que hoje tem influenciado muito na nossa... Sim, a gente tem vários exemplos. E aí só me permite uma correção. Ele não traz necessariamente a sua visão de mundo para o algoritmo, mas ele não pensa o problema que isso pode ocorrer. É como se fosse inconsciente, né? Isso, assim, eu estou fazendo minha parada aqui, estou treinando meu modelo, estou colocando para funcionar, mas como não é um problema que me afeta diretamente, eu não consigo pensar criticamente para pensar. E se determinado problema acontecer? Por quê? Não acontece comigo, passa batido na minha cabeça. Então é por isso que o ideal é que em equipe de desenvolvimento, na verdade em qualquer área de produção de conhecimento, de conteúdo, de qualquer coisa, a gente precisa ter a famosa palavra de diversidade. Por que é diversidade? Nós precisamos ter o máximo possível de olhos diferentes, de cabeças diferentes, pensando no mesmo problema. Porque quando a gente tem esse choque de ideias entre visões de mundo diferentes, a gente consegue convergir num ponto que pode não ser perfeito para todo mundo, mas é o melhor cenário para cada uma daquelas cabeças que estão ali dentro. Então, a gente vai desenvolver um algoritmo de reconhecimento facial. Então é bom a gente ter uma pessoa negra, uma pessoa branca, um asiático. É bom ter uma pessoa que use óculos, uma pessoa que tenha barba, qualquer outra variante que a gente consiga inserir nesse dado. Tem problemas que a gente não consegue cobrir 100%, né? São problemas que podem acontecer, mas a gente tem outras estratégias que a gente pode tomar para que o resultado seja mais coerente. Aí você perguntou de exemplos. Vamos começar os exemplos, né? Tem
3 casos que são bem relevantes e que a gente consegue entender a magnitude do problema. Caso número 1. Quando lançou a ferramenta de busca reversa por imagem do Google. Isso faz tempo já, né? Isso, faz tempo. Foi um problema muito grande, porque se você pegasse a imagem de um gorila e fizesse a busca reversa dele, ele ia identificar como uma pessoa negra. Se você pegasse a imagem de uma pessoa negra, ele ia identificar como um gorila. Mas isso não era necessariamente um problema de eficiência do algoritmo, mas sim porque eles não pensaram criticamente nisso, né? O algoritmo fez o que ele era para ter feito. Exatamente. O algoritmo ele não tem sentimento. O algoritmo não carrega preconceito. Ele carrega o que a gente chama de viés. Ele é enviesado. Ele não fez aquilo de propósito, o algoritmo. Ele tomou a decisão que ele foi treinado para fazer. Como é que a gente tentaria resolver isso? Mas querendo ou não, tipo, quando você propõe soluções que interfiram nesse tipo de ação, a eficiência do algoritmo vai cair em algum aspecto, né? Depende. Porque, por exemplo, processamento facial. O problema todo desse modelo matemático, nesse caso, era que era um processamento facial que usava apenas imagem de cor. Se eu treino só com imagens normal, duas dimensões, né? RGB, padrão. Se eu treino com isso e boto meu dataset só de pessoas brancas, quando eu apresentar a imagem de uma pessoa negra, ele não vai funcionar. Ele vai tentar achar qual é a cor, o meu esquema de cor mais próximo que eu tenho aqui. Aí que vem as bizarrices. Só que aí, ainda assim, beleza. Comecei a treinar percebi, tem lá fulano, ele é afrodescendente, entrou lá na câmera e não funcionou. Aí eu falei assim, porra, beleza, vamos arrumar. Ele não funcionou no sentido de não isso, a gente está fazendo teste lá, começou a fazer, e aí que vem o ponto da equipe diversa, né? Essa é a vantagem de uma equipe diversa. Fulano, meu colega, sentou na frente do computador, não reconheceu ele, o sistema não funcionou com ele. Eu falei assim, por que não funcionou com ele? Claro, porque o meu dataset é dos carinha lá da Noruega, só tem branco do olho verde. Ok, o que a gente faz? Vamos pegar um dataset mais diverso, vamos tentar buscar imagens de outras etnias. Coloquei, funcionou para fulaninho. Aí chegou ciclaninho, descendente de asiático. Funciona mais ou menos, só que não consegue detectar, por quê? Porque ele tem um olho mais puxado do que a média daquele dataset que a gente tem. O que é que a gente faz? Aumenta a diversidade. Chegou agora Marcela, minha colega chegou para testar, não funcionou com Marcela. Por quê? Porque o cabelo dela estava cobrindo a região da orelha. E o sistema aprendeu que a orelha é relevante no reconhecimento facial. O que é que a gente faz? Insere gente com cabelo grande, insere mulheres, insere gente com brinco, insere gente com óculos, insere gente com máscara. Quanto mais informação você tiver com o seu modelo matemático, mais robusto ele vai ficar. Por quê? Quando a gente treina um algoritmo de qualquer processo de inteligência, de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, ele é generalista. Ele vai tentar, dado aquele conjunto de informação que você passou para ele, encontrar a melhor forma de reconhecer todo mundo. É isso, mas tipo assim, eu vou dar um exemplo. Estou estudando agora inteligência artificial, né? E você tem a inteligência artificial básica que você consegue identificar. Você dá um dataset de imagem de gato e cachorro, ele vai identificar se é um gato e se é um cachorro. Só que tipo assim, à medida que eu vou adicionando novos animais nesse meu dataset, por exemplo, uma baleia, esse tipo de coisa, ele vai começar a cada vez cometer mais erros para o mesmo modelo, entendeu? Isso. Então, tipo, querendo ou não, quando eu aumento a diversidade, a eficiência do meu algoritmo vai cair inevitavelmente ou não. Depende do seu problema. Depende do problema. Depende do seu problema. Porque, por exemplo, se a gente for pegar os animais, aí você precisa aumentar o seu poder de generalização da rede. Porque se você for treinar um classificador com raça de cachorro. Raça de cachorro? São todos muito parecidos. Isso, eles são todos muito parecidos, vão mudar alguns detalhes. Você não precisa de uma rede tão poderosa para fazer isso. Mas para separar o que é um cachorro de um gato, de um golfinho, de uma baleia, já começa a ficar mais complicado, porque o problema, a sua unidade básica do seu problema é muito diversa. E aí a gente precisa entender o que é diversidade do que é multiclasse genérica mesmo. A gente tem um dataset gigantesco na internet que é chamado ImageNet. Ele tem mais de 1000 classes e já deve estar passando os 14 milhões de exemplos das várias classes. É muito poderoso. Só que ele não serve para fazer reconhecimento facial. Por quê? Porque não tem variabilidade humana.
E assim, disse um problema que a gente teve com a aprendizagem de máquina. A gente vai chegar no segundo. Colocamos variedade de pessoas dentro do nosso algoritmo. Colocamos várias variedades lá. Como é que ele vai convergir? O que é que todo ser humano tem? Ou a maioria dos seres humanos. É verdade, aí você acaba excluindo algumas pessoas que não devem ter aquelas... Isso. O que é que a maioria dos seres humanos tem? 2 olhos, um nariz e a posição da boca. Se você coloca uma variedade grande, a rede vai tender a resolver isso, vai tender a aprender isso. É esse posicionamento, essa hierarquia, essa ordem, e aí, independente da variação que você colocar, a hierarquia ainda existe. Então a rede tende a aprender isso. Só que a gente não consegue resolver todos os problemas. Se a pessoa usar um tapa-olho, pode causar problema. Se a pessoa teve um derrame e acabou tendo como paralisia consequência, ficou com um lado do rosto paralisado, vai cair a precisão daquela detecção. A gente não consegue abraçar o mundo inteiro, mas a gente tenta fazer o máximo para todo mundo. Aí, o que é que acontece? Se você conseguiu abraçar o máximo, chegou aquele assim, 98,5% de taxa de acerto. Aí você precisa pensar numa heurística, que é mais humana do que tecnológica, para abraçar aquele resto. Aí, ao invés de ter só um reconhecimento facial, você abaixa a taxa de precisão para poder detectar uma pessoa que teve um derrame, por exemplo, e checa no cadastro lá, essa pessoa teve um derrame, está lá cadastrado de saúde. Entendi. Então você tem que utilizar uma solução de suporte para o seu algoritmo. Para você poder bater os 100%. E esse é um problema muito comum quando a gente vai tratar imagens de pessoas transgênero, por exemplo. Se o cadastro que está na pessoa não está batendo com o fenótipo que ela está apresentando, a gente precisa encontrar uma forma de atender aquela demanda. Porque se você se veste como mulher e aparece para o sistema vai dizer que você é uma mulher. Mas se você não se identifica daquela forma, como é que a gente faz para conseguir atender essa demanda? Até porque visualmente não tem como, né? E aí, de novo, a máquina não tem viés, a máquina não tem preconceito, a máquina tem um viés. A máquina foi ensinada que aquele tipo de fenótipo é feminino. Então, se não está batendo com o cadastro da pessoa, use o cadastro da pessoa. Trate da forma que a pessoa espera que seja tratada. Nosso sistema dá o suporte, mas ainda tem uma parte humana que gerencia. O segundo caso bacana que a gente teve na revisão da literatura. E essa pesquisadora, ela fez até um TEDx, aqueles TED Talks da vida, e foi bem estranho. Tinha um sistema de reconhecimento facial sendo apresentado por uma empresa, e ela, já conhecendo como é que as coisas funcionavam, né, dentro da tecnologia, ela foi para esse stand da empresa, ficou na frente do sistema, o sistema não reconheceu ela. Ela negra retinta. E pegou uma máscara, não sei se vocês já jogaram Yu-Gi-Oh!, mas tem uma carta chamada Donzela Sem Rosto. Já vi essa carta já, parece um livro. Ela pegou uma uma máscara muito parecida com a Donzela Sem Rosto, botou na frente dela e o sistema reconheceu. Tirou, parou de reconhecer. Botou, o sistema reconheceu. Por quê? Porque o sistema aprendeu a hierarquia das posições. Um dataset que provavelmente era feito só com pessoas brancas. Um dataset que foi feito só com pessoas brancas, exatamente. E isso é um problema também da pesquisa como um todo. Na minha dissertação, eu trabalhei com reconhecimento facial para imagens tridimensionais. Porque imagem tridimensional a gente já não precisa mais da análise de cor. Aquela parada de... Como é que é o nome disso? Da rede neural? Que você... Tipo, você faz um novo modelo baseado com... Tipo, você gera artificialmente aquele novo modelo com várias imagens daquele objeto. Não foi esse o caso, não. Eu já tinha um modelo da captura tridimensional do rosto das pessoas de dataset. E era um dataset voltado muito para expressões faciais, que era o objeto da minha pesquisa, era criar um sistema de reconhecimento facial que fosse robusto o suficiente para as expressões, né? E dentro lá a gente olha o dataset, majoritariamente ele tinha uma boa distribuição entre homens e mulheres, entre barbados, carecas, isso estava bem distribuído, mas a etnia não estava. Por quê? Então foi um dataset construído na Europa. Hoje a gente já está tendo um avanço muito grande de migrações, África, Europa, Oriente Médio, Europa, Ásia, Europa, começa a ter uma diversidade maior nos datasets. Mas esses imigrantes conseguem chegar ao centro de pesquisa?
Eles estão lá durante o processo de pesquisa para fazer isso. Mas existe algum tipo de iniciativa com base para inserir esses novos desenvolvedores no mercado? Na Europa, vocês têm algum tipo de informação sobre isso aí? Durante a pesquisa de vocês? Existe alguma iniciativa no Brasil assim? Para a matéria de CompSoc que tenta fazer um pouco da conscientização nesse sentido? Existem algumas iniciativas para trazer diversidade ao mercado de desenvolvimento, que é como você disse lá no começo, né? A gente tem um perfil meio que específico para quem trabalha com software. O pessoal mais antissocial, gosta de ficar em casa, sentar no computador. Tem mudando isso um pouco. Eu, por exemplo, não tenho esse perfil. Lucas, eu sou um cara mais sociável, gosto de conversar, gosto de... É o rock and roll, é o rock and roll. Exato. Tem uma foto no Instagram. Gosto de conversar com as pessoas, gosto de interagir com todo mundo. E além do outro óbvio perfil, vindo de uma família de baixa renda, vindo do interior, nasci em comunidade, estudando, consegui entrar, mas eu não sou a regra, eu sou a exceção. Você é a exceção. Então, geralmente, uma pessoa que tem a mesma trajetória que você, geralmente seria barrada no meio para algum tipo de mecanismo aí do sistema. Precisou trabalhar para poder sustentar uma família, não conseguiu ter acesso tão fácil aos estudos, né? Porque ralei muito, mas também não é só a competência, né? Tem um pouquinho de sorte, é aquele momento de conhecer a pessoa certa, na hora certa, exato, na hora certa, para que você consiga ter a oportunidade. Não adianta dizer, não, é só você correr atrás que você consegue. Isso é falácia, isso é discurso de coach, de vendedor de curso. Você precisa ter um pouco de sorte também, mas você tem que persistir, vai batendo. Porta fechada, uma hora a porta abre. Ou você mete o pé nela e arruma. Mas então nesse sentido então é um pouquinho, né? Que você tem que. Isso, você tem que ralar ainda, né? Você tem que ralar muito, tem que correr atrás, não adianta, não é só sorte. A sorte também pode existir, porque eu posso. A porta pode abrir na segunda, a porta pode abrir na 10ª tentativa. Não aparece deitado, né? Exato. E tem um ditado bacana também que é cavalo selado só passa uma vez. Você não pode deixar a oportunidade passar. Ela passou na tua frente, você tem que dar seu jeito e agarrar, porque pode não acontecer de novo. Ainda mais para quem tem pouca condição, provavelmente não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo, né? E aí tem algumas iniciativas no Brasil que tentam trazer mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas de baixa renda. Eu lembro muito que tinha o Ciências Sem Fronteiras, que tinha muito essa perspectiva também, de além de capacitar o pessoal aqui no Brasil, querer trazer o pessoal do Brasil para fora, para o exterior, né? Isso. Acabou que muita gente conseguiu fazer influência com o brasileiro no exterior e tudo mais, e hoje, os pesquisadores brasileiros têm um destaque em relação no mercado acadêmico, não é assim? Aí vem 2 pontos. Um, o fato de Ciências Sem Fronteira contribui bastante para essa difusão de conhecimento, mas os pesquisadores brasileiros sempre tiveram destaque. O problema é que o Brasil tem, na verdade, o pesquisador brasileiro é muito bom. Só que a gente tem um problema de fuga de cérebros que é gigantesco. Você vê que é ficar aqui, né? Exato. Por quê? Porque a gente tem problema político, a gente tem problema social, a gente tem problema de criminalidade, a gente tem problema de taxa de câmbio absurda. A gente tem uma série de problemas no país. A única coisa que a gente tem aqui que é muito bom é o clima, é o turismo, são as paisagens, o povo amistoso, que é diferente da Europa, dos Estados Unidos. Mas muita gente sai. Porque eu posso ficar aqui no Brasil e ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês. Ótimo, maravilhoso. Vou ganhar mais do que 98% da população brasileira. Vou ter uma vida ótima. Eu posso sair, ir para os Estados Unidos e ganhar 5 mil dólares por mês. Tirando o custo de vida lá, que é obviamente mais alto do que o Brasil, ainda sobra praticamente o que eu ia ganhar de salário aqui. Então, isso, 5 mil dólares, é um salário relativamente baixo. Né? Você tem outras oportunidades muito grandes, e aí você pega pesquisador jovem, terminou o mestrado, começou o doutorado, terminou o doutorado, 28, 30, 32 anos. Ainda não tem família, ainda no máximo tem uma namorada, uma noiva, um noivo. Você pega, bota os livros debaixo do braço e vai embora. Acontece muito. E a gente tentar segurar essa galera é complicado demais, é muito complicado. Só que, querendo ou não, nós somos brasileiros, a gente precisa tentar melhorar o nosso país, de alguma forma, né? De alguma forma, patriotismo aí. Exato, porque, beleza, vou sair, mas meu pai vai ficar aqui, minha mãe vai ficar aqui. É verdade. Ainda é o meu pai, minha família está aqui. Eu vou passar, falou, valeu, vocês ficam aí, por mim, não tem nada a ver com isso, vou embora. O filho não é meu, O filho não é meu, não é assim que funciona. A gente
A gente precisa tentar sempre melhorar a situação. Curti esse discurso e me identifico muito nesse sentido que fazer a mudança é um negócio que eu quero ser muito como estudante também. Quero fazer a mudança, eu quero ser aquele cara que é capaz de desenvolver uma nova tecnologia que vai ajudar as pessoas, né? Quero ou não. Tem um destaque aí. Mas, o Lucas, então, rapidinho, você tem alguma mensagem hoje para essa nova geração que está se formando de desenvolvedores, de pessoas que estão interessadas em programação, muito mais sobre psicologia social? Porque, tipo assim, eu até já te pedi um pouquinho para você falar sobre sua trajetória, porque eu até vi uma pergunta aqui no chat e o pessoal que está te perguntando sobre quem você é e tudo mais, porque eu vou ter botado na descrição aqui, eu acho que o pessoal não viu, mas você dá uma contextualização, até porque, pensei, tipo, eu imagino que você tem uma trajetória muito mais de visão computacional, que já te conheço, visão computacional, de da computação e tudo mais, mas por que te virou a, tipo, por exemplo, ter uma iniciativa de pesquisa que trata sobre um cunho muito mais social do que em si o desenvolvimento? Ok, vamos lá com 2 pontos. Fechou, né? Primeiro. Responder as perguntas, né? Primeiro. Mas a minha você quer um suquinho de laranja? Eu quero um suquinho de laranja. Eu também quero, estou com a garganta seca. Muito obrigado. Primeiro, eu sou de Vitória da Conquista, na verdade eu fui criado em Vitória da Conquista. Deixa eu só te dar um spoiler aqui, tem gente de Vitória da Conquista te assistindo aqui, viu? Meus amigos lá de Vitória estão te assistindo aí. E aqui apresentando aqui também. Ele tá apresentando, ele é de Conquista também, viu? Eu tô do Sacramentino lá. Eu nasci em uma cidade, um distrito de uma cidade, né, Itamaraty, que é distrito de Ibirapitanga, ali na região de Gandu, que é Baixo Sul, aqui da Bahia. Só que com 4, 5 anos, minha família se mudou para Conquista, então eu nasci lá, mas fui criado em Conquista. E minha mãe se mudou para Conquista exatamente por ter mais oportunidades de estudo do que teria na região. Porque na região onde a gente morava não tinha nada. Se você for parar para pensar, a Federal do Sul da Bahia é recente. A UESB, né? Não, o UFSB. UFSB? Não. Universidade Federal do Sul da Bahia, que era da região de Porto Seguro. Antes, na época que eu era pequeno, que minha mãe estava vendo essas possibilidades, a única universidade que tinha pública naquela região era a UESC, que é inclusive o curso de ciência da computação mais antigo da Bahia, que é um curso bom, mas dá muito trabalho para você estudar, porque fica entre o nada e o lugar nenhum. É isso, porque o que acontece? Na época que eu tinha um professor aqui no Senai, inclusive, hoje ele é doutorando e tudo mais, ele tinha um caso parecido com o seu, mas era muito relacionado à física. Ele foi o primeiro aluno de física da Universidade de Ilhéus. E aí, tipo, não tinha professores para dar aula para ele, ele tinha que ficar cobrando sempre para ele poder se formar, esse tipo de coisa, né? Imagino que esse deve ser um caso comum, que você deve enfrentar esses cursos menores. Exato. Aí, beleza. Me mudei para Conquista, comecei a estudar em Conquista, comecei a minha vida toda na escola pública. Quando eu fui para a 5ª série, consegui uma bolsa para estudar numa escola particular mais pequena, era escola de, sei lá, 150 alunos no máximo. Nem compara com Sacramentinos, por exemplo. É uma escola minúscula, que era só porque os meus pais acreditavam que, mesmo com todo o esforço, era melhor tentar um estudo particular do que correr na escola pública e ter problema de greve, violência, criminalidade, todo o problema que a gente tem, infelizmente, relacionado às escolas públicas. Beleza. Terminei meu ensino fundamental, passei no final do Cefet, agora aí já é federal, já é mais qualidade e tal, isso tudo porque a maior parte da minha vida eu passei estudando. Então, passar na prova do IFBA, sem falsa modéstia, foi relativamente fácil, porque eu sabia o conteúdo, era matemática, e matemática é praticar. Assim, não entendam como quem não é bom em matemática não é inteligente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito na teoria das múltiplas inteligências, tem uma série de outras coisas que a pessoa pode ser boa. E continuando, entrei no IFBA e aí comecei a estudar integrado com informática, ou seja, já poderia tinha uma vertente de manutenção de computadores, isso, era técnico integrado a ensino médio. Ele tinha manutenção de computadores e tinha programação. Eu gostei mais de programação, principalmente porque eu sou meio bruto. Por exemplo, trabalhei um tempo com suporte técnico de computadores, mas desktop. Pegava o notebook e eu não conseguia porque o parafuso é muito pequeno e eu acabava quebrando. Então, não queria seguir nessa área. Comecei a estudar programação. Isso eu tinha 15 anos. Comecei a programar já com 15 anos. Passei na faculdade, aí fiz o curso de Sistema de Informação no próprio IFBA também, lá em Conquista, e passei esse problema que o seu professor passou.
Não fiquei muito tempo sem professores, porque em 2014 teve um concurso federal que contratou professor de baseada, né? Foi a época que abriu a Federal do Rio Grande do Sul da Bahia, abriu a Federal do Recôncavo, abriu a Federal do Oeste da Bahia, então precisava contratar muito professor. E aí nessa leva entraram novos professores no IFBA também. Fiz a minha graduação toda estudando programação web. É sério? Isso, por isso que eu tenho o conhecimento para poder passar. Quando você passa aquele negócio pra gente, eu fico impressionado, pô. Como é que o cara de visão computacional quer que uma aplicação? É isso, porque a minha formação na graduação foi para programação web. Entendi. Trabalhei durante um tempo fazendo freela de desenvolvimento aplicativo enquanto estava no mestrado. Aí terminei a graduação. Terminei a graduação, eu tinha duas opções. Eu ficava em Conquista e ganhava R$1.500, R$2.000 de salário. Ou eu vinha para Salvador, passava no mestrado e tentava uma bolsa, R$1.500. Assim. Ruim, 1.500. Ruim, pior ainda. Eu disse, beleza, eu vou estudar mais. Vim para o mestrado, vim fazer o mestrado. Eu cheguei aqui e comecei a estudar visão computacional. Quando eu cheguei, eu não sabia nada. Os caras do laboratório, não sei o que, gradiente, puxa para lá, puxa para cá. Eu, meu Deus do céu, que cara psicopata é esse, velho? Não tem condição. E eram os caras, são os caras muito bons, que era o time de maratona de programação da UFBA, que foi pro Mundial. Só faca no dente. Que ano era isso? 2016. Que um deles foi para trabalhar para o Google, outro foi para trabalhar para a Microsoft. O terceiro eu não lembro onde é que foi. Eu não sei, acho que o Bernardo é mais recente. Não, o Bernardo é mais recente, com certeza. Depois eu procuro uma foto deles e mostro para vocês. Eles A galera que foi para a Meta. Daquele cara. Isso. Só os meninos tranquilos. Meu Deus, eu não posso ficar para trás desses caras não. E aí, estudar, comer livro, praticar. Aí aprendi bastante, comecei já a desenvolver a minha pesquisa. E aí veja, no ensino fundamental eu fui bolsista na escola particular pequena. Teve a oportunidade do meu pai conhecer o dono da escola e falar assim, meu filho é estudioso, é comportado, tal, não vai dar dor de cabeça, vamos tentar uma bolsa, vamos. E eu só fui continuando porque o meu desenvolvimento acadêmico era muito bom, então mantinham a bolsa. O pessoal não suprimia a bolsa. Toda vez que meu pai chegava assim, não, vou levar para outro lugar, o pessoal, não, deixa aqui, porque é uma boa publicidade para a escola e tal. Isso era interessante. Aí, depois, passei no IFBA, de graça. Consegui estudar, consegui ralar. Fui correndo atrás, conheci outros professores, fiz contato, fiz network. Terminou lá, vim para Salvador. E aí, de novo, entra a questão da sorte. Eu passei na seleção do mestrado, tinham 22 classificados, e eu fiquei em sexto. Eu não tinha condição de vir para cá sem bolsa, eu não tinha como me sustentar, minha família não podia me sustentar aqui. Aí tinham 5 bolsas, eu em sexto. Aí meu orientador falou assim, não, pode vir que eu tenho uma bolsa de projeto aqui, já fica com você. Aí a questão da sorte, se não fosse isso eu não tinha conseguido vir. E aí você poderia ter tomado uma trajetória completamente diferente. Exatamente, totalmente diferente, porque ia ter que começar a trabalhar lá, aí começa a trabalhar, começa a cansar. No semestre seguinte eu podia não tentar de novo a submissão. E a questão do cavalo que você falou, né? Exato, já tem, tanto que o processo, a aula começava em junho. Ele, quando saiu o resultado, no final de março, eu perguntei para ele como é que tá as bolsas, como é que estão as questões das bolsas. Foi ele que buscou para mim, tem 5, você está em sexto, você tem que rezar para alguém desistir. Aí eu, alguém desistir é complicado. Ele, não, peraí. Aí puxou as contas lá dos projetos que ele tinha. O grupo de pesquisa trabalhou com um sistema de reconhecimento biométrico que usou na eleição. O pessoal lá fez um pedaço daquele sistema. E aí ele falou, não, a gente consegue uma bolsa aqui para você. E aí, você consegue? Consigo. É para ir quando? Ele, quando você quiser. Beleza, semana seguinte eu já estava em Salvador. Não correu risco, né? Vai que o material cai lá, caiu a bolsa. Isso, vai que... E você já conhecia Salvador? Você veio na Tinha pega? vindo 2 vezes aqui só visitar, mas não conhecia muito, não. E era de sua vontade vir aqui morar em cidade grande? Você acha que curtiu a experiência de mudar? Foi muito drástico? Eu não gostava de Salvador, não. Eu também não gosto, não. Não gostava de Eu Salvador. também não gosto, não. Mas hoje eu gosto muito de Salvador. Entendi. Quando eu cheguei eu não gostava, hoje eu gosto muito de Salvador. Aí beleza. Comecei a fazer o mestrado, desenvolvi a pesquisa do mestrado. Por conta da minha pesquisa do mestrado, eu consegui entrar aqui no Senai. Eu conheci o Senai em um evento de programação distribuída da NVIDIA.
Aí eu cheguei aqui, igual o maluco no pedaço. Isso foi quando? 2017, eu acho. 17, né? Pô, acho que tinha evento aqui no Senai, que tipo, a NVIDIA é muito ligada aqui no Senai, que eles deram até uma placa de vídeo de brinde, pô. Teve muita coisa. Teve muita O coisa. grupo de pesquisa que eu participei também ganhou uma placa de vídeo da NVIDIA, porque eles fomentam isso. Aí eu, caraca, tudo muito legal aqui, tem um monte de coisa e tal. Vi os projetos e falei assim, eu vou trabalhar aqui. Vou chegar aqui de alguma forma, de algum jeito eu tenho que chegar aqui. Aí fiz uma seleção, não, fiz outra seleção, não, fiz outra seleção, não, fiz a quarta sim. Aí vem a questão das portas, né? Por quê? Porque o que precisava para aquela vaga era exatamente o que eu estava pesquisando no meu mestrado. Então era tipo o casamento perfeito, as outras não eram. Eu poderia até ter passado, mas não é isso que eu quero trabalhar, não é isso que eu gosto. Desanima, e hoje eu trabalho exatamente com o que eu gosto. É uma coisa que motiva a gente a continuar trabalhando, é fazer o que você gosta. É que assim, faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar. Não é necessariamente verdade que eu tenho um boleto para pagar, mas me motiva bastante continuar trabalhando, me motiva bastante continuar no Senai. Aí, continuando, comecei a trabalhar no Senai, depois que eu defendi minha dissertação. 2 anos depois, entrei no doutorado, e agora trabalho com computação visual, não mais visão computacional específico, mas computação visual, porque envolve renderização, inteligência artificial e visão computacional. Então, é um chapéuzinho acima, né? Porque computação visual é de vídeo, eu estou pegando vários, então... Fazendo um apanhado de tudo. Eu uso a parte, eu estou no grupo de cima ali. Aí, beleza. Por que eu gosto de desenvolver... Que, teoricamente, é um pouco diferente do que você está fazendo agora. Por que eu gosto de fazer essa pesquisa? Porque eu acho, assim, uma opinião minha, é que a academia e a pesquisa científica, ela precisa ser útil para a sociedade de alguma forma. Não adianta nada eu filosofar sobre o conceito matemático do gradiente que converge, não vai servir de nada. Não é assim, pô. Pense comigo. Não serve de nada socialmente. Claro que sim. Tipo, o trabalho vai servir depois de muito tempo. Só que aí eu gosto de fazer essa parte filosófica, mas eu também preciso fazer essa parte mais prática. E é para isso que entram vocês. Entendi mais. Porque espera-se que um trabalho de doutorado ele seja inovador, diferente, traga uma vertente nova, mas vocês estão começando na tecnologia. Então vocês ainda têm que aprender a parte prática da coisa. Então eu pego as pesquisas e começo a distribuir para os alunos, para os orientandos, e vou coordenando os grupos. Por quê? Porque aí vocês aprendem o que precisa aprender e a gente consegue fazer uma pesquisa que é útil socialmente. Entendi. Que tem uma ênfase. Então, esse motivo então, é muito mais de você ter impacto nesses novos desenvolvedores, assim como você curte muito essa parte de âmbito social. Exato. Relacionado por causa da sua visão da academia, não é isso? Exato. Eu acho que a gente precisa sempre trazer o máximo de utilidade possível que a gente está desenvolvendo. E aí eu gosto até de falar que a sua pesquisa ela precisa ser interpretável no máximo de pessoas possível. A minha dissertação de mestrado, ela pode não ser entendida pela dona Maria que trabalha de faxineira, mas se você souber matemática básica, já consegue já dar uma... trigonometria, geometria, é básica, querendo ou não. Você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. A do doutorado vai ser um pouco mais complicada, mas eu espero que um aluno de graduação consiga ler o que eu fiz e entender o que eu fiz. Nesse momento nem eu entendo direito, mas a gente vai seguindo. Na época não tinha ChatGPT, não tinha nada. ChatGPT não ajuda muito. Como não, rapaz? ChatGPT não é criativo. ChatGPT mas aí na hora de fazer um texto, tome. Faça não. Escreva. Fechou. Lucas, eu vou tirar um tempinho agora só para ler as perguntas aqui do chat, fechou? Vamos lá. Eu não sei se tem alguma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Show de bola. Pato e código. Muito legal aqui os comentários. Deixa eu ver. Quem são os convidados de camisa branca e preta? Os convidados de camisa branca e preta são meus colegas da UFBA, eles não são do Senai aqui, eles estão me ajudando aqui nesse desenvolvimento desse podcast. Além disso, a gente tem um pesquisador do Cantar. Todo mundo participando aqui do podcast, né? Falar um pouco da história do Lucas, pronto. Não tenho...
Eu tenho uma pergunta boa aqui. Qual a opinião de PF, grande PF, qual é a opinião de vocês? Ter mais pessoas com nível técnico muito bom, mas péssima comunicação, ou mais pessoas com péssima comunicação, ou muita comunicação e muita comunicação e pouca técnica, ou muita técnica e pouca comunicação? Muita comunicação não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, muita técnica vai ser sempre superior aí, né? Exatamente. Concordo também com você. Ser um cara técnico é muito mais importante do que ser um cara que se Mas agora, claro, tem que ter a comunicação também, porque o cara sem comunicação... Tem pelo menos uma pessoa que se comunica Exato. bem. Aí que vem uma equipe multidisciplinar. Você pode ter aquele cara que é mais fechado na dele ali, mas cobra criada, resolve qualquer BO. E tem o cara que é mais desenrolado, mais vendedor, mais CEO de startup, que vende qualquer coisa em qualquer lugar. Mas assim, no geral, mais técnica então. A gente precisa muito mais de gente Isso técnica aí. do que comunicativa. Tá vendo aí, PF? Aí, ó. Agora, eu tenho uma pergunta Diga para aí. você, diretamente. Fernando aqui me inteirou aqui na sua pesquisa, você disse que o tema principal da sua pesquisa é racismo algorítmico, certo? Isso. Por que o nome racismo algorítmico, visto que você disse logo no início do podcast que não está ligado só à raça, só à cor, e sim a todos os grupos minoritários, mulheres, etnias, etc. Aí que vem a contribuição do Pedro, o aluno. E quando eu escrevi o projeto, eu queria trabalhar com um pequeno grupo, só com etnia negra mesmo. E foi um problema muito grande, porque, querendo ou não, é a minoria que tem um impacto gigantesco no mundo inteiro. Então, teria mais coisa. Então, quando eu fui fazer a revisão da literatura de forma mais superficial para escrever o projeto e poder submeter para a trilha, eu foquei nesse ponto. Aí, quando o Pedro leu, ele falou assim, tá, a gente consegue seguir com esse caminho, mas e se a gente abraçasse outras minorias? O que é que a gente pode... Será que o trabalho pede a relevância? Não, faz sentido. A gente pode abraçar mais. Mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil a gente tentar achar soluções que resolvam para todo mundo. Mas aí que vem o ponto de ir fazendo por partes, né? A gente pode quebrar o projeto em várias etapas e aí um aluno faz uma parte, outro aluno faz outra parte, outro aluno faz outra parte, e a gente tenta convergir numa solução mais coerente para todo mundo. E aí que vem. Na próxima etapa do projeto, o nome já vai estar diferente. A gente vai tentar pensar uma forma que seja mais generalista e que não vincule tanto só a etnia, mas vincule qualquer outro tipo de minoria. Empatia nos algoritmos, não sei. E aí, contribuição de Pedro. Pedro vai ver isso aí no futuro. Isso Se eu aí. estiver vendo agora, não sei. Mas Não tá vendo agora, não. Pedro é contribuição um boa aluno aqui dele. do Senai? Do Senai, participa do clube aqui também. Um aluno aqui do Senai. E aí... mas aí você tá a fim de comer a torta, de comprar a torta justamente pra você, velho, aqui, ó. Você vê aqui que ele escreveu aqui, ó, Duck Code, Lucas Amparo, Duck Code, desenhou um pato aqui também, ele tá pensando no bolo, que é o Tommy, o bolo. Você tá a fim de comer? Eu quero comer o bolo. Pode partir aí. A gente vai conversando aqui enquanto... Fazer um divis? Vem com a faca aqui. Uma outra pergunta que você fez e eu acabei não respondendo, era a contribuição que eu veria para as pessoas que estão chegando na área de tecnologia. Com a pandemia e o boom que a gente teve de oferta no mercado de trabalho, né? Tem muito tempo que eu falo para meus alunos, pessoal, estude tecnologia, é a profissão do futuro. Você não precisa ser especialista, mas qualquer área que você quiser seguir, ter o conhecimento de programação, de como o computador funciona, integração de sensores, esse tipo de coisa, que é IoT, computação na névoa, computação na nuvem, isso vai ser útil de alguma forma. Em algum ponto, a tecnologia vai ser fundamental para qualquer negócio, mesmo que seja uma vendinha de roupa que vocês têm ali no teu bairro. E a pandemia mostrou que isso é fato. Todo mundo teve que ficar em casa, os donos de pequenos negócios que não estavam digitalizados tiveram muita dor de cabeça. Beleza. Uma das consequências dessa pandemia foi a elevação dos salários dos programadores. E aí o programador que ganhava R$1.500, R$2.000, começou a receber ofertas de 8, 10, 12. Se ele falar inglês, as ofertas podiam chegar a 20, 25, 30, sem precisar sair do interior do estado.
podia morar... Trabalha lá de cueca, toma cervejinha. Exato, ele podia morar no interior da Paraíba, no interior do Mato Grosso, no interior do Rio Grande do Sul. Se ele tivesse internet boa, ele conseguia trabalhar, não tinha problema nenhum. Obrigado. E aí girou uma chave na cabeça desses caras, assim, pô, agora eu ganho 30 mil reais, eu não sou mais povão, eu faço parte da elite do país, eu sou o cara, agora eu sou igual o político. Não é bem assim que funcionam as coisas. A gente precisa ter consciência de classe, a gente precisa entender que de alguma forma nós vivemos num país subdesenvolvido e que não é porque você ganha 30 mil reais que você faz parte de uma elite. Não faz. Se você ficar doente, o que vai acontecer? Vai parar de ganhar dinheiro. Se você tiver no caso DORT, né, doença ocupacional relacionada ao trabalho, precisar se aposentar, sua renda vai diminuir. Então, você não pode deixar esse tipo de coisa subir a tua cabeça, ainda mais, é pior ainda, quando você cresceu numa realidade de escassez, teve que ralar, teve que correr atrás, teve muito boleto para pagar. Quando começa a ganhar o dinheiro, acha que já não é mais do povo, que é elite. Então, a minha sugestão para quem estiver escutando é: tenha sempre em mente que você não faz parte da elite do mundo. Ajude os seus colegas, ajude seus companheiros de trabalho, ajude a sua vizinhança, porque na minha cabeça, quanto mais dinheiro você tem, mais responsável pelo mundo você é. Então, se um dia eu me tornar milionário, significa que eu preciso fazer alguma coisa para retribuir esse dinheiro que eu estou recebendo do mundo. Óbvio que eu teria uma vida boa, viajar, tal, não sei o que. É hipocrisia falar que a gente não quer curtir, não quer ter o conforto, né? Mas, se eu ganho muito dinheiro, esse dinheiro está vindo de algum lugar. Então, é minha obrigação tentar trazer um retorno para a sociedade que seja compatível com o quanto de dinheiro que a sociedade me dá. Beleza? Entendi. Deixa eu, Lucas, eu vou ter que falar aqui perguntinha. Essa última aqui para fechar. Você disse ali em algum momento ali sobre o sentido dos projetos, né? Que você fala, tem a filosofia e tem a parte prática. Eu entendi toda a filosofia do seu projeto de racismo algorítmico. Eu queria entender um pouco mais como é a parte prática, o que você faz, como é que você contribui, como é que o Pedro, né? Pedro, como é que o Pedro contribui, o que ele faz assim, exatamente? Hoje a contribuição do Pedro é muita leitura, porque a gente precisou fazer uma revisão da literatura para poder enxergar quais problemas aconteceram. A gente foi atrás do noticiário, foi atrás de outras pesquisas que já fizeram alguma coisa pontual, juntou tudo, fez um compilado. E o Pedro gosta muito da parte jurídica, né, da coisa, mesmo não sendo advogado. Ele gosta muito da parte jurídica e entender qual é a consequência que cada tipo de problemática pode ter e como a lei está tentando resolver isso naquele momento. Então você quer dizer que tipo assim, essa habilidade dele se destacou no sentido tipo, como o projeto está se caminhando agora. Exato. Então não é só uma questão de programação, não é só você ter consciência só, também é outro fator que E aí agora a gente vai começar a fazer a parte técnica. Por quê? Porque a gente encontrou os problemas, elencou potenciais soluções, agora a gente precisa validar que as soluções funcionam. Assim que a metodologia de pesquisa eu tenho uma hipótese, eu preciso validar a minha hipótese. Se funciona, vira uma tese, é algo válido, eu consigo replicar em outros problemas. Não funcionou, beleza, descartei essa hipótese. Agora a gente deve trabalhar, talvez com o Pedro, não sei se ele vai querer continuar a pesquisa, ou com outro aluno, e também posso ter mais de um aluno fazendo o mesmo processo, porque a gente precisa desenvolver alguns códigos, testar algumas coisas, mas assim, eu espero que uma das contribuições ao final desse processo seja a construção de um dataset brasileiro de captura de pessoas. A gente não tem isso ainda? Eu até o momento não achei nenhum. Pode ter, se alguém souber, pode me mandar pelas minhas redes sociais, que já a gente acha a lacuna que pode ser coberto, mas uma curiosidade bem engraçada, o passaporte brasileiro é o mais roubado do mundo. Porque hoje qualquer pessoa pode ser brasileira. Literalmente qualquer pessoa pode ser brasileira, porque se a gente for no Rio Grande do Sul tem uns caboclos louro, cabelo super liso, olho verde, olho azul, parecendo que veio direto da Noruega. A gente vem aqui, Salvador é a cidade mais negra do mundo fora do continente africano. A gente tem asiáticas, a gente tem
muçulmanos, a gente tem árabe, a gente tem uma diversidade gigantesca de pessoas dentro do Brasil. Talvez até seja um dos motivos, né, que tantas culturas diferentes, tanto, tipo, esse tipo de coisa deve causar muito problema social, né, no sentido das diferenças culturais e tudo mais. Sim, causa bastante. E aí a minha ideia é que no final disso tudo a gente consiga fazer uma publicação de um dataset muito generalista, bem distribuído, com o máximo de etnias possível que a gente faça captura. Só que capturar pessoas é problemático, tem comitê de ética, tem LGPD, tem isso, tem toda uma burocracia que, a depender da minha fase da vida, como estejam os projetos, e o doutorado só vai ficando aí para daqui a uns 3 anos. Entendi. Mas é isso, tem algumas contribuições ainda que vão ser feitas. Essas provas de hipótese que você falou, né, que viram teses, como é que essas teses elas viram importantes para serem, por exemplo, recolocar ali um código, ser atualizado um código, e como é que você usa? Você faz alguma contribuição em softwares, você cria softwares, sistema de softwares livres? Essa é uma boa pergunta para refletir. É difícil mensurar o que é que vai impactar de fato, porque eu posso desenvolver uma pesquisa hoje e ela tem um potencial de impacto, mas ela só impactar de fato daqui a 10 anos. A gente não tem como saber isso. Normalmente, o que valida a relevância do que a gente apresenta é a própria academia. Se você escreve um texto e é aprovado num congresso, é aprovado numa revista, o que significa que a academia viu relevância no seu trabalho. Pode ser que esse trabalho depois impacte na vida do mundo como um todo? Pode. Pode ser que não impacte também. Pode ser que não. Às vezes você pesquisa a vida inteira. Exato, pesquisa a vida inteira e serviu para você conseguir seus títulos, mas não teve o impacto que você esperava no mundo, porque às vezes o mundo também não quer fazer aquela mudança, a gente não tem como controlar o mundo. Mas, assim, se você faz uma contribuição, por exemplo, montando um dataset generalista, com várias etnias, isso é uma contribuição extremamente relevante. É muito difícil que isso não impacte minimamente nos trabalhos brasileiros. E aí, se pegou isso daí, monta um novo sistema de reconhecimento facial e publica como open source lá. Já tem um impacto. Vai saber quem é que vai pegar? Não dá para saber quem vai pegar. Mas você vai impactando. Academia é um trabalho de formiga, né? Você vai fazendo um pouquinho. Depois que vários pouquinhos são montados, viram tanto. Então, como você falou, é um open source, né, que é software livre. Então, não há intenções lucrativas nesse tipo de pesquisa. As minhas não. Nada. Todos os meus códigos e tudo que eu publico é open source. Não, mas peraí. Tem que ter o dinheiro também, né? Mas o dinheiro dele vem do trabalho. Exato, o meu dinheiro vem do trabalho, não é pesquisa. Entendi, fechou. Tento correr atrás de bolsas tal, para os alunos, mas para mim mesmo, até hoje nunca foi. Meu nome é Fernando, Lucas, Jonas, uma bolsa para cada um aqui. Meu CPF, tá bom? Mas, o Lucas, eu vou agradecer aqui até porque a nossa sala está acabando. Eu vou te agradecer imensamente, velho, sua contribuição aqui foi muito legal. Ajudou a gente até a montar um negócio aqui, um negócio totalmente não profissional, velho. Me desculpe todos os problemas técnicos, mas muito obrigado mesmo. A gente vai tentar melhorar assim, pra, se acontecer porventura um segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, você ter alguma sua presença, a gente conseguir alugar um estúdio melhor, que é uma iniciativa que está começando aqui, até porque é feito para os alunos e um aluno que faz muita coisa, tudo mais, e a gente tenta arrumar no jeitinho. Então, eu vou te agradecer muito aqui por ter ajudado a gente, velho, por ter produzido conosco. Eu que agradeço pelo convite. Galerinha, eu vou terminando aqui o nosso primeiro episódio do Duck Code, meus patos e minhas patas. Essa daí você gostou, né? Então, galera, eu vou terminando aqui mais um episódio. Muito obrigado aí todo mundo. De novo, a qualidade do áudio, às vezes a qualidade da câmera não é a melhor, mas a gente tá fazendo do jeito que pode aqui, é tudo feito assim. Às vezes a gente tenta fazer com antecedência, mas algumas coisas ficam pra cima da hora mesmo. Então, fechou, galera. Obrigado. Desculpe se teve alguém também nos comentários que eu não consegui responder, né?
aí.